O exercício falou que um móvel ele percorreu de A até B, sendo que entre A a x1 ele percorreu com uma velocidade constante v1, de x1 a x2 percorreu também com velocidade constante v2 e de x2 até B com velocidade constante v3. Além disso, o exercício também me falou que a distância entre A e x1 é igual à distância entre x1 e x2, que é igual à distância entre x2 e B. Então, para facilitar, eu coloquei que a distância entre A e x1 é D, então, já que todas as outras são iguais, então vai ficar x1 a x2 também D e x2 até B também D. E o exercício me pediu a velocidade média que o móvel teve ao percorrer de A até B. Ok, nós sabemos que para calcular a velocidade média de A até B, nós precisamos da distância percorrida, a distância entre A e B, ou seja, a distância total aqui, e o tempo total que ele demorou para percorrer todo o percurso AB. Então, nós temos que fazer duas etapas para resolver esse exercício. A primeira é encontrar a distância AB e a segunda é encontrar o tempo que ele demorou para percorrer AB. Beleza, então vamos para a primeira parte. A primeira parte, que é a distância AB, nós podemos falar que ela é igual a distância entre A e x1 mais a distância entre x1 e x2 mais a distância entre x2 e B. E como eu denominei cada distância dessa como D, a distância entre A e B vai ficar igual a D, que é igual a 3D. Beleza. Agora vamos para a segunda parte do exercício, que é calcular o tempo percorrido pelo móvel para deslocar de A até B. Ok. Para percorrer de A até B, da mesma forma com a distância, nós fazemos com o tempo, que ela vai ser igual ao tempo que ele demorou para percorrer a x1, mais o tempo que ele demorou para percorrer x1, x2, mais o tempo que ele demorou para percorrer de x2 até B. E o tempo que ele demorou para percorrer de A a x1 vai ser igual à distância entre A e x1 sobre a velocidade de A x1, já que o movimento é uniforme. E a distância entre A e x1 é D e a velocidade de A a x1 é v1. De forma análoga, a gente calcula o tempo de x1, x2, que é a distância x1, x2 sobre a velocidade x1, x2, que é igual a D sobre v2, como o enunciado havia me falado. E, da mesma forma, também calculamos o tempo que ele demorou para percorrer entre x2 a B, que é a distância de x2 a B sobre a velocidade x2 a B. E isso vai ser igual a D sobre V3. Então, o tempo para percorrer de A até B vai ser igual à soma de cada um desses fragmentos da distância, que vai ser, então, o tempo entre A e B é igual a D sobre V1 mais D sobre V2 mais D sobre V3. Isolando D, nós ficamos que D vezes 1 sobre V1 mais 1 sobre V2 mais 1 sobre V3, e aí eu tiro o mínimo e multiplico todo mundo, e vai ficar D é igual a D vezes V2 vezes V3 mais V1 vezes V3 mais V1 vezes V2. Tudo isso sobre V1, V2, V3. Legal, agora nós temos os dois valores que a gente precisava para achar a velocidade média de A a B. Então, só falta substituir. Então, a velocidade média de A até B, ela vai ser igual à distância de A até B, como nós encontramos aqui, 3D, sobre a velocidade, o tempo percorrido entre A e B, que é como nós encontramos aqui, esse valor aqui. E aí, você substitui aqui, e você vê que tem D tanto no numerador quanto no denominador. E aí, a gente pode simplificar. E, como isso aqui é uma fração, nós vamos multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, a velocidade média entre A e B, ela vai ser igual a 3 vezes V1 vezes V2 vezes V3 sobre V2 vezes V3 mais V1 vezes V3 mais V1 vezes V2.